Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou compartilhar com você sobre o que são as exclusões na constelação familiar. Eu sou Mayara Castelã, se você ainda não me conhece, eu sou mentora de vida, de relações familiares e relacionamentos amorosos, e eu também sou consteladora familiar. E por isso eu estou fazendo uma série de vídeos de constelação familiar, e hoje eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com você um trecho de um vídeo um pouco maior que eu vou deixar aqui no card, que eu falei sobre a lei do pertencimento. Mas eu vou deixar aqui um trechinho falando só sobre o que são as exclusões na constelação familiar, tá bom? O que é uma exclusão, Mayara? É isso, então, né? Se a pessoa não pertence, ela foi excluída. E por que ela foi excluída? Vocês lembram da escola que a gente falava assim, pertence e não pertence, né? Peixe pertence à água, não sei o que, pertence a tal coisa, né? Aquilo que é diferente não pertence. Por que será que os seres humanos reincidem tanto num padrão de sofrimento, uma repetição de padrão de sofrimento? Até por conta disso, porque se eu for muito diferente do meu bando, da minha família, se o padrão da minha família é um padrão de dor, é um padrão de sofrimento, é um padrão de fracasso, é um padrão de doença, é um padrão de traição, tem tantos padrões. Esse é o padrão familiar, de que amor é igual a sofrimento. Se eu for diferente, se eu tiver sucesso, se eu tenho saúde, se eu tenho um relacionamento próspero, se eu tenho uma carreira próspera, um negócio próspero, talvez eu fique muito diferente, né, dessa minha família. E aí eu não pertenço. E aí eu passo a ter um medo de ser excluído por eles, entende? E isso é tão inconsciente, tão inconsciente, tão inconsciente, que isso acaba sendo um autossabotador inconsciente, um limitador, inclusive. Porque por mais que conscientemente você queira todas as coisas boas, mas por que você acaba reincidindo, repetindo padrões na sua vida, padrões de outras pessoas, familiares? Por conta disso, por um medo de ser diferente. Você vai falar, nossa, mas eu não tenho medo não de ter sucesso, de ter saúde, de ser próspero na minha família, nos meus relacionamentos, de ter muito dinheiro, de ser abundante. Não tenho medo não, é o que eu mais quero. Sim, é um medo inconsciente, porque o pertencimento é mais forte do que qualquer outra coisa, acabei de falar para vocês. Então, é um medo de você ser excluído, tá? Então, por isso que o pertencimento, ele fala das exclusões. Mas, Mayara, quando é que alguém é excluído? Tem pessoas que, às vezes, que ficam muito diferentes da família, que, de repente, passam a uma família que tem um padrão mais de não ter, de repente, tanto dinheiro ou sucesso, e, de repente, uma pessoa se destaca na família. Tem pessoas que excluem de alguma forma. Por que as exclusões, elas afetam o sistema? Talvez você esteja perguntando, mas por que, Mayra? O que tem a ver isso? Lei do pertencimento, exclusão. Por que isso é importante para a minha vida fluir? Para o amor estar em ordem? O que isso tem a ver? O que um tio meu que foi excluído porque era alcoólatra? O que uma tia minha que nasceu com um problema talvez mental? O que uma tia minha que engravidou cedo e foi posta para fora de casa, né? Foi excluída? O que um primo meu com vício em drogas, o que o meu avô que traiu a minha avó, o que isso tem a ver com o problema que eu estou tendo hoje? Sim, porque houveram exclusões e todas essas pessoas são importantes. Como eu falei, todo indivíduo tem direito a pertencer, ele tem um lugar que é só dele, ele tem uma força para o sistema, nada pode ser excluído. E aí eu quero te falar uma metáfora aqui bem rapidinha que ilustra isso e você vai entender de uma maneira mais prática, tá? Como é que isso funciona e por que é importante. Nós estamos dentro de um sistema, então imagine no nosso corpo, nós somos um sistema físico, mental, emocional, espiritual e nós temos no nosso físico vários sistemas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, inúmeros sistemas que estão trabalhando entre si. E nós temos vários órgãos que cada órgão é como se fosse um indivíduo. Né? Cada órgão ele tem o seu lugar, inclusive físico. Nós temos, né? Todos nós temos os órgãos nos mesmos lugares. E cada órgão tem a sua força e tem a sua função no nosso corpo, no nosso sistema, para que a nossa vida flua. Consegue perceber? O que acontece se um órgão que não for vital, é claro, for excluído? Eu já até falei dessa metáfora no outro vídeo. O que acontece se um órgão, seu, por exemplo, um rim, né? Que não é vital, ele for excluído? Todo o teu sistema, outros órgãos vão precisar trabalhar, vão precisar de mais esforço eles para compensar o lugar daquele rim, daquela função, daquele rim que foi excluído, né? Então todo o sistema ele vai sofrer, vai ter consequência para todo o teu corpo. A longo prazo isso vai ser ruim para o teu organismo,
né? Vai vir um sofrimento, vai vir um desequilíbrio na homeostase do teu corpo, porque algum outro órgão ou todos os órgãos vão ter que trabalhar um pouco mais, às vezes um órgão mais do que o outro vai precisar fazer a função daquele, né? E isso vai ficar pesado, tá? E assim é na nossa vida. Se uma pessoa é excluída, e eu vou falar dos tipos de exclusão do nosso sistema familiar, é a mesma coisa que acontece. Ela representa uma força, ela tem um lugar que é só dela, e alguma outra pessoa, normalmente, né, os que vêm depois, porque nós estamos a serviço por uma questão de lealdade familiar, que é um outro tópico aqui, a questão do tópico da lealdade familiar, é por isso que nós repetimos os padrões. E a repetição de padrão também vem em cima da exclusão, porque normalmente você pode estar repetindo um padrão de um excluído, né? Ou seja, você vive o padrão daquele excluído como uma forma de compensar, né? É como se o outro rim, né? Você tirou um rim e o outro rim vai viver o padrão, né? Ou um outro órgão vai buscar tentar fazer alguma função para equilibrar no teu corpo a função daquele órgão que não está lá, né? Daquele padrão. Então, alguém vai viver algo para compensar, né? Toda exclusão vai gerar uma compensação dentro do sistema familiar. Alguém vai, para que aquele excluído passe a pertencer novamente, para compensar, né, aquela exclusão, alguém vai repetir um padrão, vai estar vinculado àquela pessoa que foi excluída, porque nada pode ser excluído. Nada. Para que o sistema ele funcione, para que ele esteja em ordem, nada pode ser excluído. Essa é uma metáfora bem boa para você entender. Ah, Mayra, mas por que eu não posso julgar? Por que eu não posso excluir? Entendeu? Por conta disso. Você pode não concordar, mas é diferente. Você não concordar e você excluir alguém, tá bom? Então eu queria fazer essa metáfora. Uma outra metáfora também é só você pensar na natureza, né? Animais, espécies em extinção. O que acontece? O que é a extinção de uma espécie, de uma planta ou de um animal? Eles estão sendo excluídos. E o que acontece com todo o nosso ecossistema? Sofre. Há um desequilíbrio sistêmico, né? Você sabe. Por quê? Porque nós temos um ecossistema que tudo está interconectado. Um precisa do outro. Num ecossistema é assim. É a formiguinha que vai ser comida pela, sei lá por quê, é a onça que come o outro bicho, que se alimenta. Existe um ecossistema funcionando para que haja uma ordem. Se um animal, se uma planta for entrar em extinção, todo o sistema vai sofrer. Extinção é uma forma de exclusão, né? Nós também acontece isso dentro do nosso sistema, dentro da nossa família, tudo, tá bom? Então é só para você, né, ficar de uma maneira um pouco mais didática, você entender por que a exclusão afeta tanto, impacta tanto a minha vida. Porque alguém, por um amor, por lealdade familiar, que é um outro tópico aqui, por lealdade familiar, por um amor cego que a gente chama na constelação, ela vai repetir esse padrão para que aquele excluído passe a pertencer. Então, Mayara, por quê? Mais uma resposta. Por que eu repito o padrão, Mayara? Lealdade familiar. Amor cego, um amor cego. Então é isso, gratidão do fundo do coração a você que ficou até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha clareado para você, que você tenha compreendido um pouco melhor o que são essas tal das exclusões, que tem a ver com a lei do pertencimento. E se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, deixa também o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!